Acompanhante terapêutico, o AT. Você sabe qual a função dele e qual a importância do AT na intervenção das pessoas com autismo? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Fica comigo! Olá, eu sou Nara Gisele, psicóloga infantil, e esse é o nosso canal Falando de Comportamento. Hoje nós vamos conversar sobre o AT, o acompanhante terapêutico. Mas antes, se você está chegando agora, quero lhe pedir para se inscrever no nosso canal, não esquecer de deixar o seu like e ativar o sininho. Toda quinta-feira tem vídeo novo no canal. Então, vamos falar um pouquinho sobre a história do AT, né? O AT é um termo advindo da psicologia, e veio, e cresceu através do movimento antimanicomial, que veio com o intuito mesmo de acelerar o processo de socialização das pessoas que precisavam de uma assistência maior através de problemas emocionais, comportamentais ou até psiquiátricos. E aí a análise do comportamento, a psicologia absorveu isso com muito mais força, Então, a partir do momento em que a análise do comportamento aplicada percebeu que o assistente terapêutico ou o acompanhante terapêutico poderia ser muito bem-vindo na terapia ABA, esse movimento passou a ser muito intenso nos Estados Unidos, primeiro com o intuito de baratear o serviço, visto que o serviço do analista teria horas, as horas eram muito custosas para as famílias, e pelo próprio princípio da intervenção ser abrangente, de 20 a 40 horas, o papel do AT foi incorporado para tornar o serviço acessível e tornar pertinente mesmo a exerção dessa carga horária intensiva, E aí no Brasil esse movimento vem crescendo, embora ainda se tenha uma interpretação negativa da função do AT, porque na implementação do AT, inicialmente ele não foi muito bem treinado, não foi muito bem supervisionado, então o serviço não foi implementado da melhor forma. Isso tem mudado, A gente vê que hoje o AT é um profissional que verdadeiramente tem hoje as suas qualificações mais bem executadas, mais bem elaboradas. Então hoje a gente tem várias empresas que fazem formação e qualificação do AT, E quem é essa pessoa AT? Quem é esse profissional AT? Então o AT geralmente ele é um técnico em educação ou em saúde, Então pode ser um pedagogo, pode ser um especialista em educação especial, pode ser um estudante de psicologia, pedagogia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, que faça um curso de formação de AT, que geralmente é um curso em aba, e tem a supervisão de um analista para implementar o currículo, Então a função do AT hoje é implementar o currículo ABA e abranger a carga horária de intervenção do cliente, ampliando essa carga horária entre 15, 20 ou até 40 horas, seja na clínica, nos centros, seja na residência, na questão domiciliar, ou seja na escola, E o que o AT faz? O AT, ele é aquele profissional que aplica os programas escritos pelo analista, E ele pode trabalhar no ensino de habilidades acadêmicas, no ensino de habilidades sociais, no ensino de autonomia, no ensino de habilidades socioemocionais também, conforme o analista do comportamento prescreva treinos para ele. Então ele precisa, o que o AT precisa saber? Então, primeiro, o AT precisa conhecer os princípios da análise do comportamento, precisa saber registrar comportamento, precisa saber lidar
com as folhas de registro, ele precisa saber manejar comportamento, então precisa entender um pouquinho sobre manejo de comportamento e, acima de tudo, precisa estar supervisionado por um analista, né? Ele precisa saber também acompanhar as análises funcionais com o analista do comportamento para que ele consiga apresentar, né, aquele modelo ABC, os antecedentes, o comportamento e as consequências, para que o analista consiga interpretar com ele as variáveis que estão interferindo na aplicação dele. Então, o analista, ele descreve todos os programas que o AT vai aplicar, mas existem várias variáveis que podem contribuir para a efetividade ou não daquele currículo, né, daqueles programas. E se o AT não dominar, não entender um pouquinho desses princípios básicos, talvez ele tenha dificuldade de manter a execução desse programa. Então, é preciso que ele entenda sobre os princípios básicos, sobre o que é comportamento, sobre variáveis, sobre as contingências, né, que favorecem ou não a manutenção do comportamento, para que ele consiga dialogar com o analista e o analista consiga dirigir, direcionar a aplicação dele, né? Então, aí a gente consegue hoje entender verdadeiramente a implicância, né? Qual a função do AT na manutenção do tratamento das pessoas com autismo, né? Por que que é tão importante ter um AT dentro do tratamento? Primeiro, né, porque garante um tratamento abrangente, garante uma carga horária intensiva a um custo menor, né? E segundo, que pesquisas já comprovaram que verdadeiramente um AT supervisionado, ele é eficaz no tratamento, é muito mais eficaz um AT com uma qualificação técnica sob supervisão de um analista, numa carga horária abrangente, do que menos horas apenas com o analista, né? Então, isso já está provado por A mais B que a abrangência do tratamento é muito mais eficaz do que menos horas, né? Então, isso coloca, né, derruba totalmente a ideia de que um AT não é eficiente no tratamento, ainda que ele não tenha uma qualificação abrangente como o analista que gerencia o caso, tá? Se você se identificou com esse vídeo, você é AT, tem vontade de ser AT, ou você é pai e mãe e tem um filho assistido por um AT, seja na clínica, seja em casa, seja na escola, comenta aqui com a gente, nos informa como é que é esse dia a dia de ter uma acompanhante terapêutica no tratamento do seu filho ou da sua criança, ou você que é terapeuta e supervisiona um AT, comenta aqui com a gente, né? Isso é muito importante para nós e isso nos reforça para continuar produzindo conteúdo para vocês. Até breve!